física está em tudo em nossa volta. No ar que respiramos, nos átomos que formam nossos corpos, no movimento que observamos a todos os momentos, nos aparelhos celulares que não descuidamos, ou seja, em tudo a física está presente. Mas você já se perguntou por que existem duas físicas diferentes, a clássica e a quântica? Antes de explicarmos isso, devemos voltar no tempo e entender a fundo de onde se iniciou o estudo da física até chegar à modernidade. Foi na Grécia Antiga que se iniciou os estudos para entender o mundo natural sem atribuir fenômenos a entidades divinas, mas com argumentos lógicos e observações. Lespio e Demócrito foram os primeiros a pensar no átomo como a unidade fundamental da natureza, uma partícula indivisível e tão pequena que não conseguiríamos enxergá-la. Aristóteles veio com as suas ideias que se concentravam no movimento e queda de corpos pesados e no geocentrismo. Na interpretação física de Aristóteles, devido à crença nos 4 elementos naturais, água, terra, ar e fogo, os corpos tinham a tendência de voltar para o seu lugar natural. Por isso que uma pedra sempre cai no chão, pois a terra é seu lugar natural. Ele acreditava também que o universo era finito e tudo girava em torno da Terra. Apesar da física aristotélica já ter sido refutada há muito tempo, não podemos deixar de reconhecer sua importância, pois, mesmo que em desacordo com o que sabemos hoje, explica de maneira adequada os fenômenos naturais, levando-se em consideração o conhecimento da época. Arquimedes e suas ideias deram início ao desenvolvimento da hidroestática, ramo que estuda os fluidos em repouso. Diz a lenda que Arquimedes foi desafiado pelo rei de Siracusa, Hierão, a descobrir se sua coroa era de ouro maciço ou não. Foi durante o banho que Arquimedes percebeu que quando entrava na banheira, a água se deslocava proporcionalmente ao volume de seu corpo. Com isso, testou o deslocamento da água com uma barra de ouro do mesmo volume que a coroa para comparar, e assim determinar se era mesmo de ouro puro ou não, pois se fosse, o deslocamento da água deveria ser o mesmo. Avançando um pouco mais na história, Galileu Galilei chegou para demonstrar que a teoria da gravidade de Aristóteles estava incorreta. Um experimento popularmente atribuído a ele, mas que provavelmente não se concretizou, nomeadamente em que ele teria feito cair do topo da torre de Pisa 2 esferas de massas diferentes, e observado que o tempo de queda era o mesmo para ambas, o que é consistente com a descrição da física newtoniana de queda livre, ou qualquer movimento de um corpo em que a única força sobre ele é a força da gravidade, o que demonstrou que a teoria de Aristóteles para a gravidade estava incorreta. Tanto Galileu quanto Christian Huygens, observando o fenômeno do movimento, buscaram descrever seu desenvolvimento em um sistema, e a sua ocasião imputada à força, sem, no entanto, investigar suas causas fundamentais, o que caracteriza o estudo da dinâmica clássica, uma das cujas principais leis foi escrita por Galileu Galilei e Isaac Newton. Galileu Galilei considerava que esse movimento era circular. Em outras palavras, que os corpos tendiam, por natureza, ao invés de seguir um movimento retilíneo, a seguir um movimento circular. Por consequência, o movimento dos planetas em torno do Sol, segundo Galileu Galilei, ocorria na ausência da força, isso é, na ausência de um campo gravitacional, enquanto Isaac Newton afirmava que o movimento ocasionado pelas mesmas circunstâncias descritas por Galileu seria retilíneo, e que o movimento planetário teria sob a ação de uma força gravitacional provocada por um campo gravitacional. Falando em Isaac Newton, foi ele que unificou as 3 leis do movimento e provou que elas governam tanto objetos terrestres quanto celestiais. Ele e a maior parte de seus contemporâneos, com exceção notável de Christian Huygens, mencionado anteriormente, esperavam que a dinâmica clássica fosse capaz de explicar todas as entidades, inclusive pela óptica geométrica. Em 1658, o matemático francês Pierre Fermat demonstrou que as 3 leis da óptica são justificadas pelo pressuposto de que a luz sempre transcorre entre 2 pontos. O percurso de menor duração, ou equivalentemente de duração extrema, foi descoberto que esse princípio nada mais é que uma propriedade fundamental das ondas, que levou ao ramo da ótica chamado de ótica ondulatória. Um outro ramo da física que estuda a propriedade ondulatória da luz é o eletromagnetismo. Mas afinal, o que é eletromagnetismo? O eletromagnetismo se baseia nos princípios de cargas elétricas e variação de fluxo magnético. As cargas elétricas em movimento geram campo magnético e a variação do fluxo magnético produz campo elétrico. O campo elétrico surge a partir do movimento de carga elétrica, pois ele é resultado da corrente elétrica. Além disso, ele pode resultar de uma força eletromagnética quando se é associado a ímãs. A invenção do primeiro eletroímã, feito pelo físico e matemático André Marly, foi fundamental para a criação e aperfeiçoamento de aparelhos, como o telefone, microfone e o alto-falante. O físico Michael Faraday descobriu a indução eletromagnética, descoberta que foi essencial para a invenção de motores mecânicos de eletricidade e transformadores. Com as descobertas da área, o físico James Clerk Maxwell unificou os campos elétrico e magnético, e em 1861, através de equações que descreviam os fenômenos como um só, o fenômeno eletromagnético. Essa unificação foi uma das grandes descobertas da área da física do século XIX. Através da unificação foi possível demonstrar que os campos elétrico e magnético faziam parte de um só campo eletromagnético.
As equações também descreveram a natureza ondulatória da luz como uma onda eletromagnética. Agora, alguns conceitos básicos. Ondas eletromagnéticas, campo eletromagnético, magnetismo. O eletromagnetismo encontra aplicações muito profundas, uma vez que boa parte dos aparelhos presentes na atualidade lançam mão de preceitos eletromagnéticos. Um aparelho que faz parte do nosso dia a dia é o celular e ele, por si só, pode ser considerado um captador e gerador de campos eletromagnéticos. As ondas de celulares são ondas eletromagnéticas, capazes de transportar por meio do espaço informações entre dois ou mais aparelhos, facilitando a comunicação. Podemos dizer que uma das formas em que a radiação eletromagnética se manifesta por meio da transferência de calor, e o ramo da física que estuda as relações entre calor, temperatura, trabalho e energia é o ramo da termodinâmica. Robert Boyle, em parceria com Robert Hooke, construíram uma bomba de ar. Através dessa bomba, Boyle e Hooke perceberam a relação entre pressão, volume e temperatura, e através dessa descoberta, Boyle formulou uma lei que estabelece que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Essa lei ficou conhecida como Lei de Boyle. Denominado o pai da termodinâmica, Sadi Carnot contribuiu com o estudo das máquinas térmicas da Revolução Industrial. Em 1824, publicou um livro onde ele fazia um discurso sobre o calor, a eficiência e a potência das máquinas de vapor. Esse fato marcou o início da termodinâmica como ciência moderna. Já nesse ponto, parecia que a humanidade tinha descoberto todos os segredos do universo. O físico britânico Lord Kelvin afirmou: "Não há mais nada para descobrir na física, tudo o que resta é fazer medições cada vez mais precisas." Essa frase dita pelo físico Lord Kelvin exemplifica bem a fase na qual os físicos estavam passando. No entanto, certas experiências produziram resultados que não eram explicados pela física clássica. Por mais que os físicos tentassem, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. O primeiro grande problema que surgiu e demonstrava uma falha nas teorias da física clássica foi o da radiação do corpo negro. Mas antes, o que é um corpo negro? O corpo negro é um objeto hipotético que absorve toda a radiação eletromagnética incidente nele e irradia mais radiação térmica que qualquer outro corpo com a mesma temperatura. Segundo a física clássica, esse processo de emissão e absorção de radiação deveria ser contínuo, como toda outra troca de energia na natureza. Os átomos poderiam emitir e absorver qualquer quantidade de energia transportada pela radiação. Infelizmente, e para o desespero de vários físicos, incluindo o alemão Max Planck, as previsões da física clássica contradiziam o que se media nos experimentos. Planck encontrou a solução do impasse. A troca de energia entre os átomos e a radiação não é feita de forma contínua, mas sim discreta. Os átomos só podem emitir e absorver radiação em pequenos pacotes, múltiplos de uma quantidade mínima determinada pela frequência, ou seja, em quanta de energia. Na física, um quantum é a menor quantidade de qualquer grandeza física envolvendo uma interação. Em 1905, Einstein publicou uma série de artigos, mas a sua consagração veio pelo Prêmio Nobel da Física, por explicar o mecanismo por trás da fotoeletricidade. Einstein havia concluído que a luz tanto se comporta como partícula como quanto onda. Esse comportamento ficou conhecido como a natureza dual da luz. Em 1924, foi a vez de Louis de Broglie contribuir com a mecânica quântica. De Broglie publicou em sua tese de doutorado que as partículas quânticas também apresentam o comprimento da onda, assim como a luz, e portanto deveriam apresentar comportamento ondulatório em determinadas situações. O motivo por trás do comportamento dual da matéria permaneceu desconhecido até que, em 1927, Arne Heisenberg enunciou um princípio físico derivado das propriedades matemáticas da teoria quântica. De acordo com esse princípio, conhecido como o princípio da incerteza, há pares de variáveis que não podiam ser medidos simultaneamente com total precisão. A essas variáveis dá-se o nome de variáveis conjugadas. Aqui estão alguns exemplos da aplicação da física quântica: as emissões de luz pelos átomos, os fenômenos do decaimento radioativo, o funcionamento do laser, a atração entre nêutrons e prótons do núcleo atômico, o modelo padrão da física de partículas e a dualidade onda-partícula. Todos os objetos obedecem às leis da mecânica quântica, e a mecânica clássica é apenas uma aproximação para grandes sistemas de objetos. As leis da mecânica clássica, portanto, seguem as leis da mecânica quântica, como uma média estatística no limite de grandes sistemas ou grandes números quânticos. Muitas propriedades macroscópicas de um sistema clássico são uma consequência direta do comportamento quântico de suas partículas. Por exemplo, a estabilidade da matéria bruta, a rigidez dos sólidos e as propriedades mecânicas, térmicas, químicas e ópticas e magnéticas da matéria são todos resultados da interação de cargas elétricas sobre as regras da mecânica quântica. O comportamento aparentemente exótico da matéria postulado pela mecânica quântica se torna mais aparente quando se lida com partículas de tamanho extremamente pequenas. As leis da física clássica, frequentemente considerada newtoniana, continuam precisas na física em predizer o comportamento da grande maioria dos objetos grandes. Embora a mecânica quântica se aplique principalmente aos regimes atômicos menores de matéria e energia, alguns sistemas exibem efeitos da mecânica quântica em larga escala. Superfluidez. O fluxo sem fricção de um líquido a temperaturas próximas do zero absoluto é um exemplo muito conhecido.